E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauruston Soares. E o vídeo de hoje é para conversar um pouco com vocês a respeito de um aspecto geral, de um aspecto de revisão sobre a anatomia do sistema respiratório. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O sistema respiratório, a anatomia do sistema respiratório, ela é composta por várias estruturas que norteiam o ar para que o ar ele passe por cada estrutura correspondente à anatomia do sistema respiratório e, consequentemente, esse ar que foi inspirado, ou seja, que foi inalado, ele alcance as estruturas pulmonares. E, consequentemente, com a entrada desse ar, esse gás, né, esse gás oxigênio, ele seja implementado nos alvéolos pulmonares, que são estruturas que participam diretamente do processo de respiração, e, consequentemente, esse gás oxigênio seja direcionado para as hemácias através de difusão celular. Então, essas hemácias elas vão ser oxigenadas graças a esse ar que vai se adentrar nas estruturas anatômicas correspondentes ao aparelho respiratório e, consequentemente, ter as trocas gasosas, porque a partir do momento em que os alvéolos pulmonares eles distribuem o gás oxigênio para as hemácias, em contrapartida, através também de difusão celular, irá liberar para os alvéolos pulmonares o gás carbônico. Para quem não sabe, o gás carbônico ele é tóxico para o nosso corpo e por isso existe a prevalência de que o nosso corpo tente a eliminar esse gás carbônico. Então, esse gás carbônico ele vai ser eliminado através da liberação dos gases, né? Através da própria respiração que a gente vai fazendo. A gente vai inspirando e expirando. É justamente no movimento de expiração que a gente bota para fora esse gás carbônico e inspira o gás oxigênio, que é justamente o gás oxigênio que ele é bom, ele é benéfico para o nosso corpo. É ele que, inclusive, faz todo o processo de oxigenação dos nossos tecidos e células. Então, vamos nos adentrar agora para essa parte anatômica. Normalmente, temos que respirar pelo nariz, né, pela cavidade nasal. Mas por que temos que respirar pelo nariz? O nariz, ele acaba sendo elencado como uma estrutura responsável, a primeira estrutura, na verdade, né, a ter esse contato direto com o meio externo e o ar, porque o nariz, a cavidade nasal, ele é repleta por cílios. E esses cílios, também juntamente com a mucosa, faz um processo de aquecimento do ar antes que ele se adentre às outras estruturas e também faça uma filtragem. Os pelos, por exemplo, do nariz irão filtrar aquele ar, porque esse ar que nós estamos inspirando pode ter bactérias, vírus, fungos e uma variedade de elementos que podem trazer algum tipo de patogenicidade para o nosso organismo. Então, o nariz acaba que sendo um elemento fundamental para que haja filtragem do ar e também um aquecimento desse ar. Então, com essa pureza consecutivamente, o ar ele vai passar por alguns labirintos que nós chamamos de conchas nasais. Essas conchas nasais, elas são descritas como 3 estruturas que vão estar nessa cavidade mais posteriorizada e, como vocês podem ver através da imagem, e essas estruturas, né, a gente pode encontrar 3 conchas nasais, sendo que a última, que é a mais inferiorizada, ela acaba que tendo um destaque maior ao que se refere à sua anatomia. Porque, em comparação com as 2 primeiras, essa inferior, essa concha nasal inferior, ela é considerada maior. Ela é maior, mais robusta, em comparação com as 2 primeiras. Então, o ar, quando passa pelas conchas nasais, ele agora vai passar pela faringe. Lembrando que a faringe ela pode ser dividida em 3 elementos, como orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. Então, diante dessa situação, o ar passa pela faringe e, posteriormente, ele tem que passar agora por uma estrutura chamada de epiglote. Essa estrutura da epiglote, que vocês estão vendo aí na imagem,
é uma estrutura fundamental para que separe os elementos que estão sendo considerados como ar e os elementos que são considerados alimento. O que eu quero dizer com isso? A epiglote, ela serve como um tampão no momento em que nós estamos deglutindo algum alimento. E a intenção dessa epiglote em fechar o aparelho respiratório no momento em que nós estamos deglutindo é justamente impedir com que resquícios alimentares se adentrem ao aparelho respiratório e, ocasionalmente, desenvolva obstrução nos canalículos e em outras estruturas que estão correspondentes à passagem do ar. Então, essa epiglote, no momento em que nós estamos deglutindo, ela fecha. Porém, quando nós estamos apenas respirando, ou seja, nós não estamos nos alimentando, essa epiglote, ela permanece aberta. Então, com a epiglote aberta, ela vai permitir com que a passagem de ar seja direcionada diretamente para a traqueia. Quando a gente começa a observar a anatomia dessa traqueia, nós conseguimos observar que a traqueia ela é constituída anatomicamente por algumas nuances. Como, por exemplo, a traqueia ela vai ser constituída por 12 anéis cartilaginosos. Esses 12 anéis cartilaginosos, podendo ter algumas variações anatômicas, eles são considerados anéis incompletos. O que eu quero dizer com isso? Esses anéis cartilaginosos, eles só serão vistos se você estiver vendo a traqueia numa vista anterior. Ou seja, se você estiver observando a traqueia na parte da frente. Significa, consequentemente, dizer que na parte posterior da traqueia, ou seja, na parte de trás, você não irá ver nenhum anel cartilaginoso. Ou seja, não existe a presença nenhuma de anel cartilaginoso na estrutura posterior correspondente à traqueia. E é importante mencionar que na traqueia nós teremos a presença ali de uma mucosa que pode favorecer ali na distribuição de células imunológicas, ou seja, é na estrutura da traqueia que nós teremos uma segunda filtragem do ar. Então, quando o ar passa por todos os elementos correspondentes à traqueia, o ar agora será direcionado para duas estruturas. Ele será dividido, na verdade. Uma porção de ar será direcionado para o lado direito e a outra porção será direcionada para o lado esquerdo. Isso significa dizer o quê? Que da traqueia nós teremos a presença de duas estruturas que são chamadas de brônquios. Teremos um brônquio direito e um brônquio esquerdo, que são correspondentes ali para ter uma conexão direta com o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Lembrando que temos dois pulmões, né? Então, com a passagem desse ar direcionado para as traqueias, né? Para a traqueia, no caso, nós teremos o direcionamento para os brônquios. Então, o ar ele irá ser encaminhado para o brônquio direito, depois para o brônquio esquerdo. Esses brônquios, basicamente, eles são estruturas tubulares, onde terá uma conexão direta com os pulmões. Quando o ar ele vai passando pelo brônquio, ele agora passará para o pulmão. E é justamente no pulmão onde irá ocorrer, né, as trocas gasosas, porque é justamente no pulmão que terá a presença dos alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares, eles são estruturas microscópicas que, numa peça cadavérica, por exemplo, nós não iremos conseguir visualizar essas estruturas a olho nu, sem que haja a presença, por exemplo, de um microscópio, né? Então, quando a gente se adentra a falar sobre o pulmão, a gente tem que se adentrar a algumas características anatômicas correspondentes ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo. Ao que se trata do pulmão direito, nós iremos observar que o pulmão direito ele terá algumas particularidades que distinguem do pulmão esquerdo. O pulmão direito ele terá duas fissuras que, correspondente à presença dessas duas fissuras, nós teremos a presença de 3 lóbulos do pulmão direito. Significa dizer que o pulmão direito terá um lóbulo superior, médio e inferior. Já o pulmão esquerdo,
ele terá a presença apenas de 2 lóbulos. Consequentemente, só irá ter a presença de uma fissura. Então, por que o ser humano terá diferenciações anatômicas correspondentes ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo? Isso tem uma lógica. O pulmão esquerdo, ele acaba que tendo a presença robusta do lado esquerdo do coração, especificamente da estrutura do ápice cardíaco. O ápice cardíaco, né, ele vai ficar direcionado de forma mais acentuada para o lado esquerdo. Consequentemente, o pulmão esquerdo irá perder um pouco do seu espaço do desenvolvimento do que seria correspondente ao terceiro lóbulo. Alguns estudos descrevem, né, que o pulmão esquerdo até teria o terceiro lóbulo. Tanto é que existe uma estruturazinha anatômica no pulmão esquerdo que é chamado de língula. Não é língua, é língula. Essa língula seria correspondente, né, ao terceiro lóbulo atrofiado, que não conseguiu ter espaço para conseguir o seu desenvolvimento, já que o coração, ele começou ali o seu desenvolvimento a partir da 8ª semana gestacional e já garantiu o seu espaço ali, né, na caixa torácica. Levando em consideração, né, que o pulmão, o coração e essas estruturas da cavidade torácica vão ficar sendo protegidas pela caixa torácica, constituída pelas costelas, né, onde terá uma conexão direta com o osso externo. Se você tem dúvidas com relação a essas estruturas correspondentes ao sistema esquelético, eu sugiro que você assista a minha videoaula falando sobre o sistema esquelético, onde eu falo de forma bem acentuada e bem robusta sobre o sistema esquelético. Então, diante disso, a gente começa a observar que o pulmão, ele vai ficar sentado em uma estrutura muscular que nós chamamos de diafragma. Esse diafragma, basicamente, é uma estrutura muscular que vai acompanhando os movimentos respiratórios. Isso significa dizer que o pulmão, ele expande e ele retrai. Ele vai tendo alguns movimentos que, subsequentemente, esse diafragma vai acompanhando esses movimentos que o pulmão vai executando com a finalidade de conseguir amparar o pulmão ali, né? Já que o diafragma é justamente essa estrutura muscular que, consequentemente, por estar tendo uma conexão direta com o pulmão, ele acaba aqui desempenhando uma outra função, que é separar definitivamente o que seria correspondente às estruturas da cavidade torácica e da cavidade abdominal. Logo abaixo do diafragma, nós iremos ter contato direto com as estruturas que correspondem ao sistema digestivo, como, por exemplo, o intestino delgado, grosso, apêndice, pâncreas, estômago e por aí vai. Então, diante disso, outro ponto importante para falar sobre a anatomia do sistema respiratório é falar sobre a membrana que circunda o pulmão. O pulmão, ele é circundado por uma estrutura que nós chamamos de pleura. Essa pleura é uma estrutura, né, de tecido que circunda o pulmão, tanto o pulmão direito como o pulmão esquerdo, trazendo duas finalidades. Essa pleura irá proteger o pulmão, envolver o pulmão, e também vai trazer um líquido um pouco mais seroso para que o pulmão ele tenha a capacidade de desenvolver os seus movimentos, né, de expansão e retração, sem que haja a presença acentuada de atrito. Porque imagine só se existisse a presença de atrito quando os pulmões estivessem executando as suas funções. Que, diga-se de passagem, os pulmões sempre estão executando as suas funções. Ocasionalmente, né, se tivesse a presença de atrito, poderia ter ali acometimento nos tecidos, ou seja, os tecidos iriam ficar sendo lesionados constantemente e, consequentemente, iria gerar um processo doloroso ou até mesmo inflamatório. Então, essa pleura, ela reveste os pulmões, trazendo uma proteção para que eles tenham essa proteção, e também essa pleura produz esse líquido um pouco mais seroso para que o pulmão tenha um aspecto de lubrificação durante os seus movimentos de retração e expansão.
Então, existem ocasiões específicas que podem fazer com que esse líquido pleural seja derramado dentro do pulmão. São situações pontuais, atípicas, que podem favorecer nesse tipo de acometimento, né? Como procedimentos cirúrgicos ou um processo de anestesia, né? Anestesia geral, que pode desenvolver, por exemplo, um derrame pleural, quando o instrumento cirúrgico ou perforocortante atingiu a pleura e desencadeou, consequentemente, com que esse líquido pleural fosse jorrado diretamente para o pulmão. Quais são os acometimentos que esse paciente ele pode ter? Esse líquido pleural, ele vai ficar dando a sensação para o paciente que ele está sendo afogado, né? Essa é a melhor forma de discutir aqui com vocês. Por quê? Porque esse líquido, ele vai ficar se adentrando ali nas paredes pulmonares e, consequentemente, impedindo a fluidez da difusão celular que está ocorrendo ali entre os alvéolos e as hemácias, né? E, consequentemente, bloqueando ali o processo respiratório de forma fluida. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da revisão geral a respeito da anatomia do sistema respiratório. Porém, se você quiser uma coisa mais detalhada, um pouco mais robusta, tenho aqui uma videoaula onde eu faço uma sequência didática, né, sobre a anatomia do sistema respiratório. Está aqui na minha playlist, onde vocês podem ter esse contato mais direto, mais robusto e muito mais detalhado a respeito da anatomia do sistema respiratório. A videoaula de hoje teve como principal proposta fazer uma revisão geral sobre as estruturas correspondentes ao aparelho respiratório. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e comente aqui abaixo suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos e até mais!